O cliente, pessoal, ele sempre vai ser exigente e cada vez mais exigente. O cliente nunca vai diminuir a exigência, principalmente se tratando de logística. Logística é aquela coisa assim, ó, mesmo que ela te impressione, tu não vai fazer grandes elogios. Agora, se ela falhar num detalhezinho, tu vai fazer grandes reclamações. Então, o que eles esperam? Confiabilidade, desempenho de todas as atividades conforme prometido. Se eu estou acostumado que o meu entregador de pizza, daquela pizzaria que eu sempre encomendo, ele sabe que toda sexta-feira eu compro pizza para comer com a família aqui, é o nosso jantar de inauguração do final de semana, e tem que estar aqui às 8 horas da noite. Então tá, é 8 horas, já está acertado, né? Mesmo que não saia um contrato formal lá com a pizzaria, mas já tem lá um pedido, já tem um registro meu lá que eles sabem que o Marcão quer a pizza para as 8 horas. Então, eu quero sempre às 8 horas. Capacidade de resposta, né? Disposição do fornecedor em prestar um serviço imediato, inclui também resposta rápida a dúvidas e solução de problemas. O cara tem que estar, né? De qualquer dúvida, eu quero poder perguntar para alguém e eles me responderem. Acesso, facilidade de contato, de aproximação do fornecedor, boa comunicação, manter os clientes informados, né? Os clientes não gostam de ser surpreendidos, tá? Eu gosto muito, aí em Venâncio deve ter, isso aí está muito relacionado a esses aplicativos, né? iFood, Ai que Fome, Ai meu Deus, aí tem de tudo, né? Eu sei que quando a gente encomenda uma pizza, o cara vai mandando, às vezes eles mandam para o WhatsApp mesmo, né? O cara faz o marketing de relacionamento ali no manual, né? O dono da pizzaria ou o atendente que processou meu pedido. Mas já tem softwares que fazem isso, né? Eles vão monitorando e aí com uns enters lá que eles dão, eles vão mandando informações a todo momento para o cliente. Ó, sua pizza entrou no forno. A gente recebe uma mensagenzinha lá. Sua pizza saiu do forno. O entregador já saiu, né? Já está a caminho. Né? Então, tu fica sabendo, ó, já vai chegar. Né? Está na portaria do seu prédio, está no seu bairro. Então, com isso, tu fica mais tranquilo. Sabe que os caras estão se empenhando para te deixar informado. Isso aí também ocorre muito com navios, tá? Importação e exportação não é a coisa mais tranquila do mundo, né? Então eu tenho que confiar no navio ou no avião, enfim. Então eles vão informando também onde, em que porto o navio passou, em que local ele está. No transporte de rodoviário também acontece. O cara diz, ó, passou pelo pedágio de Venâncio, né? Está nas proximidades de Mariante, está chegando em Porto Alegre ou está vindo. Então, desta forma, tu vai fidelizando o cliente com boa comunicação. E credibilidade, pessoal, é informação confiável. Não adianta eu ter boa comunicação e mentir para o cara, né? Eu tenho que ser honesto, tá? Então, isso se chama credibilidade. Ó, não é pouca coisa que o cliente quer. Ele quer segurança, sentimento de que ele não vai aumentar o risco dele, né, com relação ao fornecedor. Né? Os clientes fazem planos com base em sua previsão acerca do desempenho, aquele exemplo que eu dei, né? Se eu vou fazer uma promoção de final de semana lá na Fubra para vender cadeira de praia, tá? A Fubra quer ter a certeza que vai receber da Mora as cadeiras de praia, né? E que o fornecedor logístico que está ali no meio vai cumprir os prazos e tudo. Confidencialidade, muitas vezes, né? A questão da segurança da informação, existem às vezes informações que o cliente não quer que caia em domínio público. Então, faça negociações e a confidencialidade também é um requisito de segurança. Cortesia, que significa educação, simpatia, respeito do pessoal que tem contato com os clientes. Ser educado nunca é demais em qualquer relação do mundo, né, pessoal? Na relação aluno-professor, professor-aluno, na relação cliente-fornecedor, na relação vigilante, cliente do shopping, em qualquer relação no mundo, né? Entre amigos, entre família, entre familiares. Então, isso aí faz parte da boa educação. A falha de um indivíduo, às vezes, pode destruir todos os outros esforços da empresa. Competência é julgada pelos clientes em cada interação com o fornecedor. A falha de um indivíduo em demonstrar competência afeta a percepção do cliente sobre a organização como um todo. É aquela história, pessoal. Em competência entra muito treinamento. Então, por exemplo, um determinado fornecedor logístico sempre me entregava as minhas mercadorias com um caminhão bem equipado, um motorista com uniformizado, né, uniforme limpo, a gente costuma dizer assim, asseado, né, o cara não tá lá sujo ou com, enfim, roupa rasgada, coisa assim. Então, tudo bonitinho, e o cara é educado, me atendia bem, bom dia, boa tarde, boa noite, até mais.
Então, eu ganho uma impressão da empresa. Tá? Essas coisas, claro que estão relacionadas à educação, mas como é que as empresas padronizam isso aí? Com treinamento, com aculturamento, né? Fazer com que o funcionário crie a cultura que a empresa quer passar para o seu cliente. Aí, se um dia eu faço mal esse treinamento, ou seja, não vou dar a devida competência, aparece um cara de chinelo de dedo, bermuda, boné virado para trás. Não é preconceito. Acontece que esse tipo de perfil, de repente, chega numa empresa que passou anos acostumado com os caras tudo bonitinho, bem trajado, uniformizado, ela vai achar totalmente descabido. Não, pera um pouquinho, quem é tu, né? Não, eu sou da empresa tal. Pô, já queima foto de tudo que foi feito esses anos todos. A aparência física das instalações, dos equipamentos, ó, que eu falei, o caminhão também limpo, bem mantido, o armazém bem limpo, bem mantido. Né? Então, tudo isso aí interfere. Fornecedores devem entender que seus clientes são únicos e exclusivos e devem estar dispostos a atender os seus requisitos. Então, pessoal, aqui tem aí um modelo que vem aí das literaturas, né, para a gente poder satisfazer no mundo logístico, com qualidade, satisfazer o nosso cliente. Observem que aqui, ó, isso aqui depois vocês vão ter até um exercício em cima. Então, tem toda uma lógica esse fluxograma aqui. Bem importante vocês entenderem o funcionamento dele. Existe, né, o lado aqui, ó, que tem uma linha divisória, tá vendo? Tá? Que é o lado que separa, né, o cliente do vendedor. Tá? O vendedor seria o meu fornecedor. Aqui estou eu, vamos dizer, que quero receber um serviço logístico qualquer. Como é que a coisa começa, né? Como é que eu gero expectativas, mesmo que eu não seja cliente dele? Pela comunicação boca a boca. Olha lá, aquela transportadora é muito boa, mas eu nunca transportei com eles. Não, mas os caras são pontuais, os motoristas são educados, a tua carga vem íntegra, sem danos. Legal, então, boca a boca vale muito. O entendimento dos requisitos, né, também, né, aí eu posso entrar no site do cara e ele bota lá um monte de especificações técnicas que me geram expectativas. Olha, ele é capaz de atender, eu já dei esse exemplo, uma carga em todo o Rio Grande do Sul em 12 horas, em 24 horas. O cara disse que ele prometeu isso lá no site dele. Eu nem contratei o cara, mas já que está lá no site aquela especificação ou um requisito que ele se prontificou a atender, aumentou a minha expectativa. E experiências passadas, né, pessoal? Tu também vai construindo uma reputação do teu fornecedor. É aquele exemplo que eu dei antes. Se ele sempre te atendeu direitinho, sempre te atendeu bem, a tua expectativa, né, é que ele vai continuar te atendendo bem. Tu não tem expectativa de que ele vai falhar. Nem conta com isso. Tu já está, entre aspas, mal acostumado. Então, tudo isso vai gerando expectativas. Primeira lacuna, né, que pode existir entre as expectativas reais dos clientes e a percepção da empresa em relação a elas. Essa lacuna reflete a falta de conhecimento ou entendimento dos gestores sobre os clientes. É aquela primeirona, talvez uma das mais importantes. Dois, mesmo que exista um entendimento total das expectativas dos clientes, ainda assim é necessário estabelecer padrões de desempenho para a organização. Essa lacuna ocorre quando os padrões internos de desempenho refletem de modo adequado ou acurado as expectativas dos clientes. Três, lacuna de desempenho é a diferença entre o desempenho padrão e o real. Se o padrão é uma taxa de atendimento de 98%, eu como cliente quero 98% de pontualidade, e a empresa fornecedora me chega a 97%, ocorre uma lacuna de desempenho. Então, observe como a mensuração é importante nesse processo, senão eu não consigo mapear bem essas lacunas. Lacuna de comunicação, compromisso excessivo ou a promessa de níveis mais elevados de desempenho que realmente pode ser realizado é uma importante causa de insatisfação do cliente. Não deve haver lacuna entre o que uma empresa consegue fazer e o que diz aos clientes sobre essa habilidade. Aí todo o processo de comunicação. É o marketing enganoso, muitas vezes, a publicidade enganosa, na verdade. O cara se diz o mais confiável, o mais rápido, o de melhor qualidade, e aí na hora H tu vai ver, a comunicação, a propaganda foi ótima, mas não cumpriu com aquilo que ele comunicou.
percepção, a lacuna de percepção, os clientes avaliam o desempenho como sendo pior ou melhor do que o real. Portanto, embora o desempenho em um longo intervalo de tempo tenha sido muito bom, uma entrega atrasada, incompleta ou abaixo do aceitável pode resultar em uma extrema insatisfação do cliente. E a lacuna 6, satisfação, qualidade. A existência de uma ou mais lacunas citadas leva à percepção do cliente a mensagem de que o desempenho não é bom como se esperava. Essas lacunas resultam em sua insatisfação. Ao construir uma plataforma para proporcionar a satisfação do cliente, uma empresa deve assegurar que essas lacunas não existam. Todas essas lacunas aqui são alvos de preocupação e o trabalho do gestor, através da gestão da qualidade, que nós já aprendemos, através de padrões de trabalho, treinamento, indicadores de desempenho, é eliminar essas lacunas. Não fazer com que ocorram desvios entre o desempenho e as expectativas, entre o desempenho real e os padrões de desempenho. Não tem mágica, pessoal. Eu tenho que identificar as prioritárias, quais são as lacunas onde eu percebo que eu estou mais falhando, e aí entra de novo o marketing, né? Se for necessário fazer uma pesquisa de satisfação, pega o marketing, faz as perguntas certas. Eu quero ver se essas lacunas existem na nossa relação com os clientes. Aí o marketing, de posse disso aqui, vai montar um questionáriozinho, um Google Forms aí, básico, e vai perguntar para os clientes o que eles estão percebendo, se existem lacunas ou não. E a partir desse mapeamento, eu tenho condições de melhorar os meus serviços. Então, por isso que eu falei, a logística integrada, ela fala o tempo todo com o marketing, ela fala o tempo todo com a qualidade, ela fala o tempo todo com a operação. E aí, claro, com finanças e tudo, para ver o que é possível investir, o que é possível absorver de custos que sejam compatíveis com aquilo que o cliente pode pagar. Aqui a gente tem, pessoal, um diagraminha, né, que diz o seguinte, né, satisfação não significa felicidade. Tá? Esse aqui é um mapa, aí, aparece seguido aí em palestras e tudo mais. O nosso mundo, pessoal, a nossa felicidade é um cruzamento entre expectativa e desempenho real. É aquela história, né? Expectativa versus realidade. A vida toda da gente é em cima disso. Eu vou fazer uma viagem de férias. Então, tu vai com a expectativa lá em cima. Pagou caro, escolheu bastante, confiou na propaganda, na publicidade da agência de viagens, ou do hotel, ou da praia. Aí tu chegou lá, foi mal atendido, atrasou, a comida não era essas coisas. Então, essa é a realidade. Esse é o desempenho real. Né? Olha só, se a tua expectativa é baixa, né? Isso aqui é como se fosse um eixo XY, tá? Com 9 seções aqui, né? Se a tua expectativa é baixa, ela tá nesse quadrante aqui, ó, tá? E o desempenho é alto, ou seja, te surpreendeu, normalmente tu fica muito satisfeito. Da mesma forma, se a tua expectativa é baixa e o desempenho é médio, também fica ou muito satisfeito ou satisfeito. E se a tua expectativa é baixa e o desempenho é baixo, de repente tu até se satisfaz, está dentro da tolerância ainda. Tá? No outro extremo, se a tua expectativa é alta e o cara fornece um desempenho alto, tu fica satisfeito. Olha só, mas qualquer coisinha de desempenho a menos, né? Se a tua expectativa é alta, o desempenho é médio ou baixo, tu já fica insatisfeito. Tá? Então, isso aqui é um diagrama que mostra sempre que eu tenho que estar alinhado com a expectativa do meu cliente. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Aquilo que eu falei para vocês, ó. Se eu vou fornecer um produto em que a pontualidade é vital, vamos pegar um exemplo aí de um curso, né, uma aula que a gente está dando. Vocês têm expectativa que a aula inicie às 19 horas. Tudo bem que tu pode dar uma tolerância ali de no máximo 5 minutos, para que tenha mais gente na sala, e todo mundo tolera, tá? Tudo bem, isso é um consenso, não tá explicitado no nosso contrato, mas vamos dizer que, por consenso, tu absorve isso aí como normal. Tá? O horário é 19 horas, mas com 5 minutos de tolerância. Acima disso, por exemplo, eu já sou um que muito mais que 5 minutos eu já não espero, vou começar a aula, senão eu já começo a prejudicar quem chegou no horário. Tá? Então, é um nível de expectativa que a gente tenta atender. Tá? Agora, que nem eu falei para vocês, num outro nicho de mercado, onde o normal da concorrência, né, por conta de tumulto no trânsito pesado em determinados horários, grandes centros, congestionamento, horários de pico e tudo mais, talvez ali tu já vai... Não, tudo bem, se a carga chegar 30 minutos atrasado, não é crítico, porque eu conheço a cidade.
Então, tu não tem tão alta expectativa em termos de pontualidade, e se o cara consegue suprir dentro de uma média ali, tu vai ficar satisfeito. Tá? Então, essa é a ideia. Ó, caminhando em direção ao sucesso do cliente. Hoje se fala muito em sucesso do cliente. A lógica no mundo do atendimento do cliente é trabalhar pelo sucesso do cliente. Se o cliente tiver sucesso, tu tem sucesso. Eu, por exemplo, dou consultoria. Tá? Eu estou sempre preocupado em entregar o melhor que eu posso para os meus clientes. O que os clientes esperam uma consultoria? Que eu vou lá e resolva problemas para eles. Estamos tendo muito atraso, estamos tendo muita reclamação de cliente, problemas de qualidade, né? Estamos perdendo cliente. Fizemos uma pesquisa, a satisfação, né, apresentou várias lacunas. Eles me contratam para tentar resolver essas questões deles. Ou queremos conquistar mais clientes, queremos aumentar as nossas vendas. É por aí, pessoal. Então, se eu vou lá, eu tento entregar o que eu prometi para eles. Tá? E nem mais, nem menos. Inclusive, às vezes eu digo para os meus clientes, assim, para não gerar expectativa falsa. Né? Esse é o meu processo de comunicação. Às vezes a empresa está tão mal que não adianta eu chegar para o cara dizendo assim, olha, cara, eu vou te resolver em um mês o teu problema. Eu tenho que ser honesto. Eu disse, olha, teu problema é grave, tu vai ter que resolver um monte de coisas, e para resolver todas essas coisas vai levar um ano. Ah, mas é muito tempo. Eu digo, bom, não vai dar. Tá? Então a gente tem que ser sincero. Isso é mais ou menos que nem no hospital, né, pessoal? Claro, vamos dizer que tem um familiar no hospital. Aí ele está lá uma semana, 2 semanas, né? Vamos dizer um idoso. Né? Eu já passei por isso algumas vezes, vocês talvez passaram por isso, ou se não passaram, todo mundo tem o risco de passar. E aí tu fica em cima ali dos médicos e tudo, tentando, tá, e daí? Ele vai sair quando? Quando é que vai dar alta? O médico honesto, né, ele vai te dizer, normalmente os médicos são honestos nesse aspecto, ninguém vai querer se comprometer, eles dizem, olha, temos que esperar mais, né, ele está com um problema grave, enfim. Inclusive, às vezes, a honestidade tem que ser a ponto de dizer a pior notícia. Então, esse fluxograma aqui ajuda nós a entender um pouco disso, né? A gente quer sempre o sucesso do cliente e não quer notícia falsa. Então, são perguntas, né, pessoal? A primeira perguntinha aqui, ó, como podemos ajudar nossos clientes a vencer? Tá? Aí eu tenho que pensar não só no nosso cliente, mas também no cliente do nosso cliente. É por isso que a gente pensa em termos de cadeia. Né? Aqui está a minha empresa. Eu forneço consultoria para uma empresa de transporte de passageiros. Eu não estou preocupado só com o sucesso do meu cliente, né? A empresa de transporte. Claro que eu estou preocupado, mas eu também estou preocupado com o cliente do meu cliente, que é o passageiro. Eu quero que ele se sinta bem em ser transportado pela minha empresa. Então é o seguinte, ó, se eu entender, né, aqui o nós é a minha empresa, se eu entender que não é problema nosso, né, os problemas do cliente do meu cliente não são problemas nossos, tá errado. Tá? Já é uma visão míope. Eu tenho que me preocupar com o cliente do nosso cliente. Vou dar um exemplo, né? Olha só, fazendo consultoria para uma empresa de transporte de passageiros, né? Eu pedi para eles assim, ó, vocês têm dados recentes sobre o que o cliente de vocês mais aprecia na hora de uma viagem, né? Pontualidade, conforto, segurança. E aí foi o que mais apareceu, tá? Eles fizeram uma listona de itens lá que aparecia assim, tá? O conforto térmico, né? Agora nesses dias de verão também apareceu bastante, né? Ar-condicionado. O cara vai viajar para Porto Alegre, não quer viajar no calorão. E apareceu assim, por incrível que pareça, né? Várias vezes, só que escrito de diferentes formas, assim, poder dormir. Tá? Os caras tinham botado lá internet, televisãozinha para passar filmezinho, musiquinha, um monte de coisa, tá? Tu acessar pelo celular ali, escutar uma musiquinha, um cardápio de músicas feito pela própria empresa, né? Tudo isso aí não foi valorizado. O cara disse, não, eu quando viajo eu quero dormir bem, eu quero conforto, né, para ter um soninho ali, porque é um momento que eu estou tranquilo no ônibus, eu não tenho que fazer mesmo, então eu quero mais é dormir. Então eles se surpreenderam com isso. Disse, então, cara, então é conforto, é não ter muito barulho, é conforto térmico. Tá? Então, se a gente conseguir entregar isso, claro, o meu cliente entregar isso para o cliente do nosso cliente, que é o cara que viaja de ônibus, nós vamos ser bem-sucedidos. Tá? Então, se trabalhou padrões de trabalho, melhoria nos veículos e tudo mais, para conseguir garantir que o cliente do nosso cliente, o cliente do meu cliente, no caso, seja feliz, que ele esteja satisfeito. É o sucesso dele, ele quer viajar tranquilo, né? Sem incomodação. Um programa de sucesso ao cliente exige uma perspectiva abrangente da cadeia de suprimentos por parte dos executivos de logística. Eles devem entender toda a cadeia. Então, por isso que a gente, né, tenta mapear, né, pessoal, pelo menos até a segunda camada.
Está errado mapear só a primeira, às vezes, por questões de recursos financeiros, limitações que a empresa tem. Uma primeira rodada que tu está tentando ajeitar a logística dela, não dá para ir muito longe. Tá? Então, às vezes, o foco é se preocupar com as primeiras camadas, tanto de fornecedor, né, quanto de cliente, principalmente cliente. Mas a gente sempre recomenda, tenta enxergar um pouquinho da segunda camada, pelo menos. E se der, melhor ainda da terceira. Tá? Então, as empresas que são hoje as melhores, as pioneiras no mundo da logística, né, as top, elas já sabem que tem que se preocupar com primeira, segunda, terceira, e se, dependendo, for até quarta camada, se tiver. Se todos os membros da cadeia de suprimentos adotarem essa perspectiva, compartilharão sucesso. CRM também é uma coisa que a gente não vai trabalhar em específico, eu apenas estou citando aqui, né, pessoal? Porque também deve ter sido já mencionada nas aulas de marketing de vocês. Customer Relationship Management. Eu tenho que, a cada relacionamento com o cliente, tirar algum tipo de informação dele. Para isso, então, a gente usa softwares. Então, por exemplo, se eu viajo de ônibus 2, 3 vezes por mês para eventualmente atender um cliente, ou então com a minha família para passar um fim de semana em algum parente, ou na praia, coisas assim, né? Ou simplesmente viajar para uma outra cidade. E vamos dizer que eu faço isso com alguma regularidade, 2, 3 vezes por mês. Então, eu tenho que ser importante para essa empresa. Eu sou um cliente, não viajo todo dia, mas sou um cliente recorrente. Eles têm que ter um sistema de informações que simplesmente pelo fato de eu comprar passagem, para onde eu compro a passagem, com que frequência eu compro passagem, eles poderem estar resgatando esse tipo de informação e entendendo a minha forma de consumir o produto deles, o serviço deles. E, de repente, poderem fazer algum tipo de promoção, né? Bom, eles, o Marcão lá e a família dele vão, no mínimo, 2, 3 vezes de ônibus para a praia no verão. Cara, vamos fazer lá uma fidelização, vamos, ó, Marcão, para tu e a tua família, que todo ano estão viajando conosco, tem uma promoçãozinha aí, tu vai ganhar um desconto na passagem, tu vai ganhar uma viagem extra aí para tal cidade ou para tal lugar. Mas por quê? Porque eles detectaram o meu hábito de consumo e, a partir disso ali, conseguiram me beneficiar de alguma forma, né? Porque querem que eu continue consumindo os serviços dele. Onde a gente vê muito isso aqui funcionar hoje, tá, pessoal? É impressionante, né? É nas redes sociais. Né? Não sei se vocês já perceberam isso, né? Mas é impressionante. Quando tu procura alguma coisa na rede social, vamos dizer, tu está procurando um tênis. Tu nunca procurou tênis na tua vida, mas aí um dia tu resolve procurar um tênis que tu quer comprar pela... Bah, não dá 5 minutos, todas as tuas redes sociais já te inundam de promoção de tênis. Ou seja, os caras querem te chegar antes, que eles querem te vender. Tá? Então, o CRM, né, o Relationship Management, ele faz com que eu entenda o hábito de consumo do meu cliente e, através disso, eu tenho condições, então, de até projetar a intenção dele, o comportamento dele e, com isso, me aproximar mais dele e fazer vendas, que é isso que eles querem. Então, o CRM é projetado para ampliar a funcionalidade das aplicações do RP de vendas e entrega. Então, a logística se subsidia muito para poder atender bem o cliente do cliente, dessas informações que entram pelo software CRM. Bom, pessoal, aqui tem um sistema de gestão de relacionamento típico, né, que a gente pode, né, vocês vão ver aqui, faz alusão a vários conteúdos que a gente já estudou, né, e vocês viram em marketing ou comigo na qualidade. Operações também, tá? Normalmente tudo é centralizado no sistema ERP, que concentra todas as informações, e aqui, então, eu tenho um sistema CRM, um sistema de gestão de relacionamento com os clientes. Tem que ser software? Às vezes não é, pessoal. Às vezes uma planilha de Excel, o cara tem toda a listinha de clientes dele lá, com várias colunas, lá, abre um planilhão e ele sabe direitinho quando foi feita a última compra, quanto tempo faz que ele não compra, né, o que ele compra, se tem alguma coisa a mais que ele comprou inusitado aí, que ele não comprava. Tudo isso ele sabe, tem que estar lá nesse sistema. Tá? O normal é que isso seja eletrônico, seja via software. Tá? Aí a gente tem aqui uma interface, um EDI ou uma internet, algum outro recurso que faz com que os representantes de venda entendam isso aqui. Né? Então, esses caras aqui, normalmente, eles são os principais agentes aqui que vão se relacionar com o cliente. O pessoal de vendas, né? Normalmente não é o cara da logística. Mas o cara da logística busca as informações nesse mundo aqui, do sistema ERP, do sistema CRM e do próprio pessoal de vendas. Tá? Então, com isso, eu tenho condições, através desse sistema, de gerenciar contatos,
gerenciar o histórico do meu cliente, gerenciar os pedidos, gerenciar promoções de vendas, gerenciar devoluções, reclamações e, a partir desse gerenciamento, ter mais condições de apoiar minhas decisões. Então, essa é a importância. EDI quer dizer troca eletrônica de dados. Tá? Então, são softwares que normalmente são posicionados entre o fornecedor e o cliente para que eles fiquem trocando dados, documentos, enfim, para facilitar o relacionamento também. Né? Então, são formas também que vão abastecer esse sistema e eu, com essas informações, vou conhecer melhor, mais objetivamente, o meu cliente. Então, olha só, através desse sistema, eu vou saber o que o meu cliente gosta, o que ele não gosta, né? Vou gerenciar devoluções, reclamações, o que faz ele comprar mais, vou tentar entender por que ele não comprou mais, né? Puxa, o Marcão costumava fazer uma viagem ou duas por mês para Porto Alegre. Agora faz 6 meses que ele não aparece. O que aconteceu? Então, eu posso tentar, a partir dali, me reaproximar dele e resgatar esse cliente. Né? Claro que daí precisam outros mecanismos. Né? Então, bastante usado. Isso aqui, pessoal, são os principais componentes. A gente tira lá do baú, do PowerSox. Aquele professor que apresenta a introdução da aula de hoje, ele explica isso para vocês também. Tá? Ele dá uma série de outros exemplos ali. Né? Eu vou dar os meus aqui. Tá? Ele mostrou um diagrama um pouquinho diferente desse aqui, mas essencialmente quer dizer a mesma coisa. Tá? O serviço ao cliente, tá, para ele ser completo, para ele ter qualidade total, né, naqueles pressupostos aí das estratégias competitivas, semestre passado, eu tenho que me preocupar com os famosos elementos pré-transação, que é antes de negociar com o cliente, os elementos de transação, que é durante o momento que eu estou negociando com o cliente, que eu estou me relacionando com ele, e elementos pós-transação, ou seja, depois que eu entreguei, vamos dizer assim, o produto do cliente, o que dá para ainda fazer após isso. Tá? Então, aqui alguns elementos importantes que podem fazer parte de todo esse processo e que, como eu falei, muitos deles a gente ou já explorou ou vamos explorar ao longo aí da disciplina ainda. Ó, compromisso de procedimento, ou seja, definição prévia de procedimentos internos, procedimentos operacionais padrão, os famosos POPs que a gente trabalhou no semestre passado, e o compromisso de cumprir esses procedimentos, né? Compromisso entregue ao cliente. Muitas empresas, que tem um detalhezinho, né? Elas não apenas assumem políticas e procedimentos internos, mas divulgam isso aos seus clientes. Olha, nós trabalhamos desse jeito. Botam no site, publicam políticas de qualidade. A gente estudou isso na ISO, né? A ISO pede que tu publique a tua política da qualidade de alguma forma. Faça com que o cliente saiba da tua política, até para ele poder te cobrar. Ou seja, são bem transparentes. Isso aqui tem um elemento de transparência. Estrutura organizacional, serviço, sistema flexível para poder se adaptar a mudanças rapidamente, ter serviços técnicos de alta competência. Só que isso aqui tudo, pessoal, eu tenho que preocupar antes de fazer qualquer transação com o cliente. Por isso que a gente chama de elementos pré-transação. Isso aqui já tem que estar pronto na hora que eu vá fazer a minha primeira venda. Tudo isso aqui já tem que estar pronto. Tem que estar pronto, as pessoas nos seus lugares, todo mundo, a estrutura pronta, senão a coisa não rola. Tá? Então a gente chama de elementos pré-transação. Durante a transação, aí vão entrar vários outros elementos que também são importantes. Então eu passei a fornecer cargas de tabaco para Philip Morris, ou cadeiras de praia para Fubra, ou brinquedos para a Van. Então eu vou ter que ter gerenciamento de níveis de estoque, gerenciamento de pedidos em carteira, saber o que já está contratado mesmo, né, já está pedido, e o que eu posso já ir produzindo e providenciando a entrega. Elementos de ciclo de pedido, já falo disso, ciclo de pedido é o tempo que decorre entre o momento que o cliente fez o pedido até o momento que entrego para ele. Tá? É uma espécie de lead time, tá? A gente já estudou lead time no semestre passado também. Cada vez mais as empresas trabalham para encurtar esse lead time do pedido. Tá? Na Amora a gente fez um trabalho muito focado. Tá? O tempo de pedido dele estava, eu me recordo quando a gente começou o trabalho, estava em média, aí a gente teve que segmentar, né? Porque é diferente tu fornecer uma coisa para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e um negócio lá para o Maranhão, Amazonas, Pará. O Brasil é um país muito grande, então os lead times, para quem está aqui no Sul, são muito heterogêneos, muito distintos, né? Então a gente pegou lá um público-alvo, né? Segmentamos, então, por exemplo, um pedido para o centro, para a região sudeste,
estava levando de 6 a 8 dias, né? Era a variabilidade. A gente achou demais, né? Porque, puxa, se o cliente decide fazer uma promoção de uma hora para outra, tu entregando em 8 dias, tá? Tu não vai conseguir dar conta, né? Porque vai ultrapassar o fim de semana. Então, isso aqui tu tem que gerenciar, vira um indicador de desempenho e o foco sempre é reduzir esse lead time. Gerenciamento do tempo das atividades, a produtividade das pessoas, dos teus operadores logísticos, as atividades de transbordo é tirar de um sistema logístico e colocar no outro. Por exemplo, tirar de um caminhão e botar no armazém, tirar do armazém e botar num trem, ou tirar do trem e botar num caminhão e depois do caminhão botar num avião. Isso é transbordo, você sabe, são movimentações que, se não forem feitas por pessoas atentas, bem qualificadas, pode quebrar, pode danificar a mercadoria. Então, confiabilidade do sistema, eu poder acreditar que aquelas informações são certas e estão adequadas, né, ao momento e aquilo que exige o nível de serviço da transação. Conveniências do pedido, que é aquele detalhezinho, aí entra a flexibilidade, né, que o cliente pede em particular. Olha, cara, eu entrei no site de vocês, eu quero aquele pedido, mas dá para... Ali vocês entregam em 12 horas, né? Vocês conseguem me entregar em 10 horas? Aí aquela negociação. Aí o pessoal vai ver lá se dá ou não dá. De repente, dada a importância do cliente, tu tenta ver uma forma de fazer isso, né? É mais ou menos que nem quando a gente vai numa pizzaria, conveniência do pedido tem o pedido padrão, que é aquele que está no cardápio, né? Pizza de, né, calabresa, pizza 4 queijos e tudo mais. Aí vem uma pizza lá que eu gosto muito, né? Mas aí tu não gosta de cebola. Aí tu chega e o cara diz, olha, eu quero a pizza tal, mas não bota cebola dentro, que eu detesto cebola, né? A pizza, ele faz esse acerto para ti, deixa a cebola de fora e manda a pizza só com os outros ingredientes. Tá? Então, às vezes existe em restaurante, em hotéis, isso acontece muito, né? Substituição de produtos também, né? Produto errado, tá. O cara vai reclamar, eu vou ter que ter um mecanismo rápido de fazer a substituição. A Mora, ela faz assim, né? Toda vez que que entra uma reclamação de que o cliente recebeu a mercadoria errada, não interessa onde ele comprou, qualquer loja do país, né? Porque o cliente da Mora, ele é de segunda, às vezes terceira camada. Ele compra da lojinha, o varejista, o supermercado, a loja de varejo, shopping, enfim, a van da vida aí, né? Aí vamos dizer que ele fez uma compra e pediu para entregar em casa, né? Confiou na logística, confiou em todo o serviço, e daí recebeu a mercadoria errada. Aí ele simplesmente já tem todas umas orientações, ele pede para tirar uma foto, assim que recebeu, né, hoje em dia é fácil, tá? Manda para um número lá de WhatsApp, o pessoal que já recebe, e aí a MOR pede então que essa mercadoria danificada seja levada na loja onde ele comprou, e lá ele vai receber uma mercadoria nova. A MOR garante isso aí, tá? Vai receber uma... Então, só tem que levar lá, e aí sim, depois ela vai reprocessar aquilo, vai ter toda uma logística reversa. Um dos elementos da logística reversa é essa que faz o produto que chegou indevido voltar para a empresa de origem, né? A gente chama de logística reversa, porque chegou lá no Maranhão errado, vai ter que voltar do Maranhão para cá, então vou ter que arranjar transporte para isso também, né? Então, esses são os elementos de transação, e os de pós-transação, pessoal, é tudo que acontece depois que o cliente já está com o produto em casa. Ele já comprou, ele já recebeu todo o atendimento logístico, todo o nível de serviço da empresa, mas não termina aí, tá? Ele quer, muitas vezes, a instalação. Por exemplo, agora eu estou pensando em comprar uma TV nova para mim. Eu não quero me preocupar com a instalação, eu vou dizer, olha, eu quero instalado lá na minha sala. Tá? Eu vou comprar, mas deixa... Eles vão gastar um tempinho para instalar, né? Porque tem que fazer ligar com a internet, não sei, hoje em dia Smart TV, tudo é com internet, né? Então tem uma engenharia elétrica ali que eu sozinho já nem domino mais, tá? Porque eu conseguia fazer tudo sozinho, hoje eu não consigo. Ele quer garantia, ele quer poder alterar alguma coisa que ele viu que não era bem o que ele queria. Então, às vezes a pessoa se arrepende e tem esse tipo de situação. Rastreamento do produto, que é isso que eu falei, dizer onde é que ele se encontra, ó, já saiu do forno, já passou do pedágio. Atendimento de queixas e reclamações, embalagem, né? Embalagem, apesar de ela ser uma atividade que se origina na produção normalmente, né? Mas é uma garantia de que o produto vai estar bem condicionado. Pode ver, muitas vezes, muitos produtos, às vezes, a gente preserva eles depois de recebido na embalagem. Eu ganho uns vinhos que vêm em umas caixinhas de madeira super bonitinha, e é uma espécie de requinte lá da vinícola. Manda uma caixinha de madeira bonitinha lá. E até legal, então eu deixo na embalagem, até eu consumir, né? Depois que eu consumir, vem 2 vinhos, não, vem 3 vinhos. Na embalagemzinha fica bonito, faz um visual legal ali,
tu fica preservando aquilo ali enquanto, né, durar. Substituição temporária de produtos danificados, tudo bem, a gente não pode te dar um indefinitivo agora, mas tu pode usar esse outro aqui até que venha o produto substituto definitivo. Isso me aconteceu uma vez, eu lembro quando eu comprei um vídeo. Vocês, o que eu vou falar agora é do tempo, né? Que vocês nem eram nascidos. Eu lembro quando saiu a moda dos famosos VCRs, videocassete. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar um dia. Depois virou DVD, e hoje nem isso, mas tem. Todo mundo olha Netflix, né? Então, o que acontecia? Eu me apaixonei, então comecei a pesquisar sobre isso. E acho que um dos primeiros aqui de Santa Cruz a comprar um videocassete. Aí eu não entendia muito bem, eu só achava assim que já tinha alguns fornecedores de fitas VCR aqui em Santa Cruz, né, para a gente olhar filme, né, filme, lançamentos. Então, eliminava o cinema. Né. Até então, o único jeito de olhar um filme era indo no cinema. Então, quando entrou o VCR, entrou os videocassetes, a gente começou a comprar, deu uma febre. Aí eu comprei, veio uma marca lá que eu achava que era confiável, que eu tinha uma TV, né, parecia com a mesma marca. Esse ali deve ser bom, uma TV boa, o videocassete é bom. Só que não era. Tu estava olhando o vídeo 20, 30 minutos, o vídeo ficava tudo escuro, mudo, e pô, não pode. Aí ele esquentava uma peça, aí tu deixava um tempo desligado, e aí tu conseguia olhar mais 15 minutos. Então eu tinha que olhar um pouco, parar, Claro, eu não queria uma coisa assim, né? Aí não deu outra, fui lá no cara e reclamei, né? Só que os caras não tinham nenhum substituto daquela marca. Não, isso aqui vem uma por mês para cá, porque ainda era novidade. Aí os caras disseram assim, não, então nós vamos te emprestar a loja. Não, vamos te emprestar um outro aqui, que é uma outra marca, tu fica com ele, né, e nós vamos consertar. Foi o que aconteceu. Só que demorou, acho que uns 2 meses. Tá? Eu já estava até gostando do substituto, até estava achando que eu ia ficar com ele. Daí, depois de 2 meses, veio o definitivo. Aí trocaram e aí funcionou bem, né? Não teve mais problema. Tá, pessoal? Então, olha só. Tudo isso aqui, exige um comprometimento grande da empresa, tá? Porque a minha logística, ela vai ter que ter uma série de preparações antes, durante e depois, para conseguir garantir um alto nível de serviço ao cliente. E aqui, pessoal, tá aquilo que eu falei antes para vocês, o tempo total de ciclo, né? Aqui estamos tentando fazer uma representação, né? Então, vamos dizer que o meu cliente é uma loja. Essa loja, então, observa, tá? Ela faz um pedido, tá? Via telefone ou via internet hoje em dia, né? Aqui a figura está meio defasada, mas é que eu peguei um balu aqui, colei e copiei para cá. O cliente, então, ele faz um pedido para um armazém, para um distribuidor, enfim, um atacadista. Ele vai processar o pedido, tá? E vai fazer a montagem, vai chamar uma transportadora, ou se ele mesmo tem o transporte próprio, vai me fazer a entrega do pedido. Tá? Então, esse é o fluxo. O cliente faz o pedido é transmitido, né, até o meu fornecedor, que no caso aqui está representado por um armazém, ele processa esse pedido, tá, monta o pedido, que basicamente, às vezes é só separar, vai lá na estante tal, né, separa o pedido do Marcão lá, bota numa embalagem, carrega no caminhão, vários outros e entrega para o cliente final. Dependendo se o armazém tem tudo no estoque, beleza, é só resgatar do estoque, botar no caminhão e entregar. Aí é claro que vai ser mais rápido. Então, por isso que muitas empresas trabalham com centros de distribuição, com níveis de estoque e tudo, para garantir uma entrega mais rápida. Mas nem sempre isso acontece. De repente, esse cliente que fez um pedido meio grande para um distribuidor, sei lá, de cadeiras de praia. Vamos falar o exemplo da moda. Aí o cara queria 10 mil cadeiras. Aí o cara foi olhar lá, só tinha 5 mil. Ele vai dizer, não, tudo bem, essas 5 mil eu já consigo embarcar para ti e se intertendo aí com essas 5 mil, mas as outras 5 mil eu vou ter que fazer uma transmissão de pedido para a MOR lá, que é a fábrica, e ela vai te mandar lá depois por avião, para tu não perder a tua promoção de fim de semana. Então, claro, eu tenho que estar preparado para fazer tudo isso aqui. Então, assim, se eu não tiver todo o pedido, eu garanto que, então, eu vou vou transmitir o pedido para a fábrica vai processar e vai me entregar para garantir a mesma agilidade por avião. Nem sempre isso acontece, tá, pessoal? Às vezes o cara simplesmente diz, olha, essas 5 mil vão chegar depois, não vão chegar no mesmo tempo, tá? Então, até porque o transporte por avião, ele é caro, tá? Ele é ágil, hoje ele é bastante confiável, enfim, ele tem uma série de vantagens, mas a principal desvantagem é que ele é bem caro. Né? E olha só, tudo isso aqui toma tempo, né? Então, o ciclo de pedido nada mais é do que o somatório de todos esses tempos. Tem um tempo de transmissão do pedido do cliente até
o ponto de transmissão. Às vezes é milissegundos, se for hoje em dia com tecnologia, com software, né? Mas nem sempre foi assim. Então aqui tem um tempinho, que pode ser às vezes segundos, minutos ou horas, depende da tecnologia que está embutida aqui. Depois tem um tempo aqui de processamento e montagem, né, que é para o armazém processar o pedido e entregar o que ele tem em estoque, tá? E o que ele não tem vai ter mais um tempo aqui para ele comprar, que é o tempo de aquisição do estoque adicional, o que ele não tinha em casa. E esse carinha aqui também vai ter um tempo de entrega, ou direto para o cliente, ou aqui não apareceu representado, poderia entregar de novo para o armazém, mas vai consumir um tempinho aqui também. Tudo isso aqui se soma. Aqui está o desdobramento, tempo de pedido, a consolidação do pedido e a transmissão dos pedidos aos armazéns. Processamento e montagem, preparação das faturas, liberação do crédito, isso aí toma tempo, que às vezes os caras fazem muito parcelado, tu tem que ver se tu pode emprestar, tu pode abrir um crédito para esse cara. Lá na Mora eles cuidam muito disso, né? Chavinho, as outras empresas que a gente atende, então tem um setor só para isso. E aí monta o pedido no armazém, que basicamente é montar carga, que eles chamam, né? E deixar prontinho para entrar no baú do caminhão, tá? E aí tem o tempo de aquisição do estoque adicional. Esse aqui, às vezes, pode não... Se eu tiver tudo em casa, às vezes não vai existir. E tem o tempo de entrega, que é o tempo de embarque no armazém. No caso aqui, ó, se eu tiver, né? Se eu já tiver tudo no estoque, tá? Ou do embarque da fábrica. Seria esse do avião aqui, né? E o processamento do embarque pelo cliente. Tá? Eventualmente pode ter alguma atividade ainda lá no cliente. Isso pode requerer, dependendo da complexidade do equipamento. Tá, pessoal? Isso aqui é importante, tá? Então, vai ter um exercício sobre isso lá no trabalho de vocês. Muito bem, pessoal. Então, assim, ó, essa é a minha apresentação, né, conceitual com tudo que representa hoje um bom serviço ao cliente. Tudo que eu tenho que me preocupar e o quanto a logística interage com marketing e qualidade para poder garantir isso ao cliente. É óbvio, né, que, como a gente viu, né, um dos elementos de maior percepção do cliente é o tempo de entrega. Esse tempo total de ciclo aqui, ele acaba sendo importante. Tá? Então, as empresas trabalham cada vez mais para reduzir. Eu estava citando o exemplo da Mor, né? Estava citando o exemplo da Mor. Falei para vocês, né, que a gente tinha começado lá, mapeado, para o centro do país, estava levando de 6 a 8 dias com todas essas atividades, era o tempo total de ciclo. Aí a gente mapeou, aí a gente viu que tinha muita perda de tempo, a transmissão era rápida, a questão era montar o pedido, tá? E, claro, o tempo de entrega também, dependendo da distância, a localização do meu cliente final, né? Então, aqui não tinha muito o que mexer, que se o cara mora lá em Minas, ou se ele mora no sul de São Paulo, tem uma diferença, se ele mora, né, tudo é região sudeste, mas são distâncias longas. Então, a gente tentou, obviamente, garantir a confiabilidade, né, prazos mais assertivos quanto a isso aqui. Agora, aqui no processamento, a gente gastava 3, 4 dias. Era muito tempo. A gente conseguiu reduzir isso para 2. Então, no final, lá, depois de muita insistência, muito treinamento, muito padrão de trabalho, muitas melhorias e alguma tecnologia, a gente conseguiu reduzir esse tempo de pedido, esse tempo total de ciclo de pedido vamos dizer, uma média de 7 dias para 5 dias. Parece pouco, só 2 dias, mas é muita coisa. Fazia uma diferença, era o que às vezes ganhava o pedido. Né? Porque se o cliente fazia o pedido para nós na segunda de manhã, a gente garantia para ele que na sexta de tarde ia estar chegando lá. E aí ele podia fazer a promoção dele tranquilo. Tá? Isso aí muitas vezes significava a venda ou a não venda, o fechamento do contrato ou não fechamento do contrato por parte do cliente. Né? Ok, pessoal? Tá? Então aqui está a introdução, que vocês já devem ter visto. Tá, os slides que eu acabei de passar, e aqui já entra o questionário. Não deixem de ver, pessoal, aqui ilustra bem o Saiba Mais, a qualidade em logística na saúde. Alguns são meio propaganda da empresa lá, mas ajuda a entender também. E principalmente nível de serviço logístico, tá? Faz parte, tá na esteira desse mesmo conteúdo. Aí vocês vão tomar contato principalmente com o conceito de ANS, Acordo de Nível de Serviço, tá? Que é o indicador de desempenho mais usado para medir a qualidade da logística. Tá? Vão se acostumando. Pessoal, então, sim, ó, tudo com vocês agora, tá? Um bom estudo. Boa noite para vocês, então. Obrigado.